Olá, oitavo ano, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos continuar o nosso estudo sobre regionalizações mundiais. Lembrando que esse tema é um tema que nós começamos a estudar na aula 4. Na aula da semana passada, eu apliquei para vocês uma atividade de reforço, desse capítulo 1 de regionalizações mundiais. Disponibilizei o vídeo da nossa aula 4, vocês assistiram tanto na aula 4 como também na aula 5. É importante, eu sempre estou batendo aqui nessa tecla sobre a importância de vocês assistirem a videoaula. É tão importante quanto vocês fazerem a atividade. Então não se preocupem tão somente de fazerem a atividade, mas também de assistirem essa videoaula para vocês adquirirem vários conhecimentos que eu tenho certeza que vocês irão adquirir e absorver. Pessoal, nessa continuação de regionalizações mundiais, peguem o livro aí de vocês, a turminha que estiver com o livro, na página 41, página 42, 43, 44, 45. Nós vamos estudar os seguintes tópicos dentro dessas páginas, de 41 até a página 45. Regionalizações, 3 mundos. Vamos entender o mundo multipolar, a regionalização norte e sul e também vamos falar sobre as economias emergentes. Combinado? Então vamos lá. Oitavo ano. A ordem bipolar nós aprendemos que foi justamente aquele período após a Segunda Guerra Mundial, onde o mundo estava regionalizado em países capitalistas e países socialistas. Lembram? Pois bem, durante esse período da ordem bipolar, uma outra regionalização ela ficou bastante conhecida, que é justamente a regionalização em 3 mundos. Essa regionalização de 3 mundos, ela está justamente distribuída, como vocês podem observar aqui, ó. O primeiro mundo, países capitalistas. O segundo mundo, países socialistas, dentro daquele período lá da Guerra Fria, o período da ordem bipolar. Terceiro mundo, países capitalistas. Espera aí, professor. Qual seria a diferença entre o primeiro e o terceiro mundo, se os dois compreendem países capitalistas? A diferença é que no primeiro mundo seriam considerados países capitalistas desenvolvidos. E o terceiro mundo, países capitalistas, um degrau inferior, subdesenvolvidos. E os países socialistas, eles apresentam lá a economia planificada, estipulada por planos elaborados pelo governo. Os países capitalistas desenvolvidos foram designados, na época dos países do primeiro mundo, e os países socialistas do segundo mundo. E o terceiro mundo, composto sobretudo de países considerados economicamente mais frágeis e que eram disputados pelas 2 superpotências da época, tanto os Estados Unidos como a União Soviética, que se interessavam em dominá-los para impedir o avanço e a implantação do sistema oposto, tanto socialista como capitalista. Então, no período da Guerra Fria, intensificou-se, gente, também esse processo de descolonização. Isso é muito importante. E surgimento de vários países na Ásia e na África, a independência de várias nações na África e na Ásia, nesse período da Guerra Fria, e que mostrava uma clara demonstração do declínio de antigas potências europeias, que dominavam essas porções dos continentes citados, na África e na Ásia. Em alguns processos de independências que ocorreram na Ásia e na África, foram vistos diretamente e indiretamente o apoio e interferência dessas 2 superpotências, tanto dos Estados Unidos como também do
da União Soviética, assim também como ocorreu aqui na América Latina. Então, os três mundos: primeiro mundo, segundo mundo, terceiro mundo. Primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos. Segundo mundo, países socialistas de economia planificada. E terceiro mundo, países capitalistas subdesenvolvidos. É uma outra regionalização daquele período bipolar. Com o fim do mundo bipolar, né, ali que nós marcamos daqueles fatos que encerraram esse cenário, né, da bipolaridade, né, a queda do Muro de Berlim, a reunificação da Alemanha, a desintegração da União Soviética. A partir daí, década de 90, os Estados Unidos passaram a exercer uma hegemonia política e econômica, pessoal, sem precedentes, ou seja, nenhuma nação tinha atingido tamanho grau de hegemonia, tanto política e econômica, como os Estados Unidos se consolidava com o fim do mundo bipolar. Só que outros países capitalistas, preste bem atenção, eles saíram daquele papel ali de coadjuvantes, né, naquele período lá do bipolar, e agora eles serão protagonistas. Exemplos de países assim que vão comandar também, né, nesse cenário de países capitalistas: a Alemanha, a França, a Inglaterra e Japão. Esses países irão também exercer um protagonismo geopolítico, econômico. Então, vocês percebem que várias nações vão comandar esse cenário político e econômico do mundo todo. Daí, como várias nações vão comandar, serão vários polos, nós saímos daquela ordem bipolar e agora nós partiremos para um mundo multipolar. Ou seja, multi significa vários, polar, polos. Então, vários polos de influência. Essa multipolaridade, ela será a nova configuração mundial. E nessa nova configuração mundial, o que vai prevalecer? É o poder, tanto econômico, como também comercial e também tecnológico dos países. É isso que vai prevalecer. Poder econômico, comercial e tecnológico. Observe esse mapa mundi aí. Observe nesse mapa que na página 42 do livro de vocês, esse mapa ele retrata justamente um mundo multipolar. Lembra no mundo bipolar? Estados Unidos e União Soviética. Agora nós vamos ter aqui os principais polos político-econômicos do mundo multipolar: os Estados Unidos, a União Europeia, principalmente, né, nessa União Europeia, nós vamos destacar a Alemanha, a França e a Inglaterra, e também aqui na Ásia, o Japão, sem também desconsiderar outros polos políticos e econômicos, né, que ganharam força, né, recentemente, com destaque, logicamente, para a China. Mas daqui a pouco nós vamos falar sobre esse país. Então, a partir da década de 1990, nós vamos encontrar essa regionalização, né, multipolar, vários polos de influência. Mas outra regionalização mundial foi bastante utilizada, e ela é bastante utilizada. Essa regionalização mundial que nós vamos apresentar agora baseou-se em critérios socioeconômicos. E aí, os países expressaram essas diferenças sociais e econômicas. Portanto, regionalizamos os países norte-sul. É a regionalização norte-sul. Vamos destacar nessa regionalização norte-sul que ela é separada por uma linha imaginária. Observe aí nesse mapa que está no livro de vocês, na página 43. Observe aqui no slide
essa linha nessa tonalidade em vermelha. Essa linha imaginária, ela vai dividir justamente os dois grupos de países. Os países do norte, aqui ó, em verde, são considerados desenvolvidos, principalmente. Os países do sul, em amarelo, são considerados subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Como nós podemos observar, essa regionalização ela não utiliza o meio natural como critério para agrupar os países. Ela não corresponde àquela divisão de hemisférios terrestres, norte e sul, né? Que aquela divisão ali de hemisférios terrestres, nós sabemos e estudamos, né? Que ela é justamente baseando-se pelo paralelo da linha do Equador. Então, não corresponde, né? Não utiliza esse meio natural como critério. O critério utilizado, reforço aqui para vocês, é o social e o econômico. Então, uma parte dos chamados países do sul, ele está localizado acima da linha do Equador, no critério aqui da regionalização socioeconômica. Observe aqui, ó, México, esse território aqui, ó, vou marcar aqui na setinha. O México, ele está localizado aqui, ó, acima da linha do Equador, mas na regionalização socioeconômica, ele é considerado um país do sul. Né? Assim como também, ó, a Austrália, que aqui, ó, na Oceania, né, nesse continente, a Austrália está abaixo da linha do Equador, porém, no critério socioeconômico, é considerado um país desenvolvido, está ali de verde, é um país do norte desenvolvido. Tá? É exemplo também aqui, ó, esse outro país, a Nova Zelândia, né, citei também a Austrália. Embora essa regionalização norte e sul englobe todos os países, né, desenvolvidos no mesmo bloco, nem todos apresentam o mesmo padrão de vida. Do mesmo modo que no grupo dos países do sul existem também diferenças, e nós vamos destacar essas diferenças. E aí nessas imagens dá para poder identificar. Ó, observe aqui, ó, África do Sul, que é considerado um país subdesenvolvido, pobre, mas ó, moradia aqui, ó, luxuosa. Enquanto que aqui, ó, na própria África nós vamos encontrar, né, moradias improvisadas. Então, observe que nessas duas primeiras imagens aí acima está caracterizada essa desigualdade social e econômica que é marcante nesses países, principalmente nos países subdesenvolvidos. Aqui abaixo, né, nós vamos encontrar também essas diferenças. E aqui nessas diferenças destaque para o Japão, que é um importante país do norte desenvolvido. Nessa primeira foto, né, os prédios comerciais modernos, e aqui nessa segunda imagem, pessoas em situação de rua na cidade, na capital de Tóquio, no Japão. Regionalização norte e sul, vamos destacar os países do norte, algumas características. Gravem aí. Países de elevada industrialização, países que vão apresentar boas condições econômicas, bom padrão de vida, né, para a maioria da população. Quem são esses países do norte, considerados países do norte? A Europa Ocidental, com destaque para a Alemanha, para a França, para a Inglaterra. Na América, nós destacamos também os Estados Unidos e o Canadá. Na Ásia, destaque para o Japão. Na Oceania, Austrália, Nova Zelândia. Os países do Sul, suas características, apresentam, de maneira geral, maiores taxas de pobreza, problemas sociais e econômicos, são heterogêneos, né? Apresentam uma maior diferença entre si. Esses países do Sul, subdesenvolvidos, ele pode lá estar caracterizado como países em desenvolvimento ou emergentes, e aí nós temos exemplo como o Brasil,
o México, a China, economias fragilizadas que estariam no nível abaixo dessas nações emergentes, que são considerados também países do sul, subdesenvolvidos, onde nós encontraremos países da África subsaariana, a maior parte do continente africano, e também alguns países que são considerados, mesmo ali países do sul, mas de economias bastante desenvolvidas. Exemplo, Singapura, Coreia do Sul. Outras características que podemos citar: os países do sul, dependentes da exportação, de produtos primários, da agricultura, da pecuária, da mineração, e apresentam, de modo geral, um baixo grau de industrialização, se comparado aos países do norte. Em geral, a situação de dependência e de desenvolvimento econômico relativamente baixo em que se encontram os países do sul se deve, em parte, aos processos de colonização, aos processos de exploração ao longo de séculos de imperialismo, do neocolonialismo, a neocolonização, que foram impostos por nações mais desenvolvidas. Então, é em virtude desses fatos, processo de colonização, exploração, imperialismo, neocolonização, imposto por nações mais desenvolvidas ao longo de séculos, que nós configuramos e retratamos um mundo tão marcado por essa desigualdade, marcado por países mais desenvolvidos e países menos desenvolvidos. Como falei para vocês anteriormente, nós vamos dar um destaque aqui para esse importante país que surge como uma das grandes economias emergentes nas últimas décadas. Passou a ocupar um lugar de grande destaque nas relações internacionais e no cenário econômico. E a previsão nas próximas décadas é que assume cada vez mais essa posição de destaque, rivalizando diretamente com a superpotência capitalista, os Estados Unidos. A grande pergunta é: por que a China ocupa esse lugar de destaque? Então, alguns pontos vão explicar esse porquê que a China, nos últimos anos, possibilita grande espaço nessas relações internacionais, e principalmente no cenário econômico. Nos últimos anos, a China promoveu uma verdadeira abertura econômica. Apesar de ser um país historicamente ligado ao socialismo, naquele período da Guerra Fria, só que na década de 70 até os dias de hoje, a China promoveu uma abertura econômica se alinhando mais a características capitalistas, apesar de que mantém ainda uma característica socialista, principalmente na política, no âmbito político. Mas no cenário econômico, a China promoveu essa abertura de mercado, característica do capitalismo. Possui recursos de infraestrutura imensos, como vocês vão observar em fotografias daqui a pouco. Mão de obra abundante, nós estamos falando aí do país mais populoso do mundo, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de habitantes. Recursos naturais abundantes, vários recursos naturais que vamos encontrar nesse território chinês. Então, tudo isso transformou o país em uma potência econômica e industrial. Os interesses econômicos chineses têm levado a cooperações econômicas internacionais, com grandes obras de infraestrutura pelo globo, construção de parques industriais, acordos econômicos com diversos países do mundo, inclusive com o Brasil. O continente africano, dentro desse cenário de economias emergentes, em desenvolvimento, falamos na China. A África é vista como uma próxima fronteira para investimentos econômicos. Apesar da turbulência econômica e política, apesar de ser focos de conflitos em muitas nações africanas, mas gradativamente esse continente ele passa a integrar
mais a esse processo de globalização. Destaque para países africanos que vêm apresentando um significativo crescimento econômico. A Nigéria, África do Sul, Costa do Marfim, Etiópia. E os Estados Unidos e a China, em vista disso, disputam interesses econômicos, principalmente, dentro desse continente. América Latina. A América Latina apresentou um expressivo crescimento econômico pós-Segunda Guerra Mundial. Destaque para economias emergentes em desenvolvimento: Brasil, México, Argentina, Chile. Por exemplo, a China, nesse cenário atual, é o maior parceiro econômico do Brasil. Então você tem duas economias emergentes que movimentam bastante cifras no mercado internacional. Principalmente, o Brasil negocia com a China soja, carne, minérios. Então você tem uma relação econômica de economias emergentes. Então essa foi a nossa aula, pessoal. Curtam bastante aí. Agora vocês vão ficar com a atividade. Então, boa semana a todos. Grande abraço.